Enxertos de Luz. Obra A Divina Epopeia, de Bittencourt Sampaio. Nossa proposta é extrair as principais ideias manifestadas pelo autor da obra, sem fazer qualquer comentário pessoal, divulgando o que o autor pretendeu transmitir aos leitores em relação aos temas abordados. Notas ao canto 5. A paralisia não passa de um resfriamento dos fluidos animalizados que circulam no organismo humano. A vontade poderosa de Jesus retemperou esses fluidos, modificando-os e vivificando-os de novo. Por não se conhecer até hoje a natureza dos fluidos que vitalizam o nosso organismo, bem como o de todo animal vivente, não se segue que eles não existam tão real e tão poderosamente como a eletricidade, da qual apenas se conhece uma ou outra das propriedades. O médico magnetizador, quantas vezes, impondo as mãos sobre um doente, não o alivia das dores que o afligem, e não o cura de moléstias chamadas nervosas? Por que isto acontece? Pela confiança que o médico inspira ao enfermo, dirão. Mas, que quer dizer esta confiança? Não será o casamento de duas vontades? Ora, se a vontade do padecente fica subordinada à do médico, e se este tem poder bastante para saber querer, que resultará desta aliança, deste casamento de duas vontades? Uma se torna passiva com relação à outra, e o restabelecimento da saúde opera-se pela ação dos fluidos reparadores em atividade sobre o paciente, pelo exercício da vontade do mais forte. Eis aí, pois, um milagre, operado muitas vezes inconscientemente pelo médico à cabeceira do doente. O conhecimento de todas essas propriedades, a que chamamos fluidos, será progressivo, como o estado moral do homem. Não será completo senão quando houvermos atingido a perfeição, a que chegaremos pelas reencarnações sucessivas neste e noutros planetas. Enquanto, porém, não chegarmos à depuração moral e, por conseguinte, à depuração física, a ação magnética humana somente não bastará, na maior parte dos casos, para a cura das moléstias. O socorro e o concurso, quer do sonambulismo magnético, quer das substâncias minerais, vegetais e animais, com suas propriedades curativas já conhecidas e outras ainda por descobrir, serão necessários, na maioria dos casos, essencialmente físicos, orgânicos. Os socorros estranhos aos fluidos podem servir combinando-se eles. Há simpatia entre as plantas curativas e os fluidos que se lhes assimilam. As plantas saturam-se desses fluidos e os introduzem no organismo. Atraí-os também por meio do magnetismo e obtereis duplo resultado, mais proveitoso ao restabelecimento da saúde humana. O princípio dos contrários, o dos semelhantes, o magnetismo humano, o sonambulismo magnético, acham-se todos no domínio das leis da natureza. Aprenda o homem e saiba, pelos estudos teóricos e experimentais, discernir os casos em que deve empregar com urgência tal ou tal meio. Esse o estudo a que se deve aplicar para restabelecer o equilíbrio no organismo, quando interrompido, e para restabelecer a harmonia das forças vitais, quando perturbada. Assim, Jesus proclamou sob o véu da letra a atividade incessante e eterna de Deus,
a atividade incessante e eterna do Espírito, porque todo espírito criado obra também, segundo o grau de seus progressos na escala espírita da criação, para o progresso, vida e harmonia universais, por toda parte, no espaço, no estado de erraticidade e nos inúmeros mundos do universo. Para o espírito em geral, não há sentidos como os há para o corpo. Para o espírito elevado, o pensamento é luz. Ora, a vontade divina é visível aos grandes espíritos que se aproximam do centro de toda a vida e de todo o poder. É o que leva Jesus a dizer que ele não faz coisa alguma que não seja a vontade do Senhor, vontade que ele vê, logo que ela é. O pensamento é um corpo visível e palpável para o espírito, e quanto mais este se acha depurado, mais aquele se lhe torna luminoso. O pensamento é um corpo palpável para o espírito no sentido de que é transportado e transmitido por uma corrente fluídica. E compreende-se que seja a luz iluminando a inteligência do puro espírito por essa corrente fluídica pura, que parte de Deus e que é o veículo do pensamento divino. Pois tudo quanto ele faz, também o faz o Filho. Alusão à formação dos planetas, a que presidem os espíritos puros. Deus cria por sua vontade os fluidos que o cercam por toda a parte e que contêm as essências espirituais, os germens donde devem tirar o ser, os mundos e todos os reinos da natureza, para serem conduzidos, segundo leis imutáveis e eternas, do infinitamente pequeno ao infinitamente grande. Os Messias criam os mundos, que são formados desses fluidos, no sentido de que é sob a sua vigilância e a sua vontade que eles se aglomeram, pela ação e obra dos espíritos prepostos que assistem ao espírito fundador do planeta e trabalham sob sua direção, nessa aglomeração donde deve sair o novo mundo. Mas Jesus falava a homens incapazes de compreender-lhe segundo o espírito, o pensamento, e para os quais tinha este que ficar encoberto pela letra. Para eles, suas palavras objetivavam sempre pôr em evidência a sua posição relativamente inferior e dependente com relação a Deus. Porque assim como o Pai, aos mortos dando a vida, os ressuscita, assim seu Filho a vida também dá a quem lhe apraz. Por estas palavras, Jesus se refere aos homens, aos espíritos encarnados. Estes são os mortos, e se refere à vida espírita. Esta é a vida. O Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida. Todos os espíritos que erraram e foram por isso lançados nos lugares tenebrosos da encarnação, que são assim espiritualmente mortos, o Pai os ressuscita e os restitui à vida, fazendo-os galgar a escada do progresso pelas reencarnações, primeiro expiatórias, depois pelas reencarnações reparadoras, que conduzem o espírito à perfeição. O espírito é assim ressuscitado e a vida lhe é restituída, porque então ele retoma de maneira permanente e definitiva a vida que perdera. O Pai ressuscita o espírito que ele criara, puro, e que está morto espiritualmente por ter errado, dando-lhe meios de se depurar. Ele restitui a vida pelo progresso que adquire, pela pureza e perfeição que ganha, pois que, tornado espírito puro, não se acha mais sujeito a encarnação alguma. Assim,
o Filho dá a vida a quem lhe apraz, quer dizer, aqueles que se tornam capazes e dignos de a receber. E era este o objetivo da missão de Jesus: fazer sair os homens do sepulcro da carne e restituí-los à vida espiritual. Porque a ninguém não julga o Pai. O Senhor, em sua imutabilidade, espera os filhos ausentes, que pouco a pouco se aproximam e acabam certamente por chegar a Ele. Porque a lei do progresso, imutável como o próprio Deus de quem ela emana, está na essência de tudo o que é. E o Espírito, obra da vontade divina, criado perfectível, com a consciência do bem e do mal, é, quaisquer que sejam as oscilações, os desvios, os erros do seu livre-arbítrio, invencivelmente submetido a esta lei. O julgamento de Deus e sua aplicação é de toda a eternidade. Está na lei da atração espiritual, imutável e eterna como o próprio Deus de quem ela emana, e que, segundo o pendor de cada um, determina as relações dos fluidos que se atraem uns para os outros pela analogia das espécies e das naturezas. Lei de atração, que pelos fluidos magnéticos religa todos os mundos do universo, une todos os espíritos, encarnados e desencarnados, e é o laço universal que envolve todos os espíritos para formarem um como ser único, e os ajuda a elevar-se a Deus, reunindo-lhes as forças, fazendo trabalhem os superiores, sem descanso pelo progresso dos inferiores. O espírito aplica livremente a si mesmo essa lei, com a consciência que Deus lhe deu do bem e do mal, e a esse julgamento ele é irresistivelmente submetido. Tem o livre-arbítrio. É ele mesmo, pois, que deve endireitar-se e reparar as digressões, os desvios. Cabe-lhe abrir o caminho para o seu progresso e enveredar por ele. Se o anima o firme propósito de renunciar ao mal e de entrar na senda do bem, atrai a si as boas influências e se põe em relação com espíritos bons, encarnados e, sobretudo, errantes, animados dos mesmos pendores, dos mesmos sentimentos que ele e que o ajudam a progredir. Sob a inspiração e proteção dos bons espíritos, avança, e o julgamento de Deus não o pode alcançar. Se, pelo contrário, o espírito se compraz no crime e não escuta as vozes amigas que o convidam a afastar-se do mal e entrar no caminho do bem, atrai a si as más influências e se põe inconscientemente em relação com os espíritos maus, encarnados e, sobretudo, errantes, animados dos mesmos pendores, dos mesmos sentimentos que ele. Fica estacionário, porque o espírito não retrograda e o julgamento de Deus o alcança. O julgamento de Deus é, por assim dizer, o não progresso. É a lei imutável do sofrimento, que atinge cedo ou tarde o criminoso e lhe provoca o remorso, a consciência do bem e do mal. E em presença dessa consciência, sofre ele a ação da lei de perfectibilidade que emana de Deus. É o tempo que corre sem lhe trazer melhoramento algum, sem lhe satisfazer as aspirações. E o espírito nem sempre aspira ao progresso. Aspira também, muitas vezes, ao crime, à indolência, à maldade, à luxúria, à intemperança, ao orgulho, à inveja, ao egoísmo, à avareza. Pois bem, desde que seus desejos não sejam saciados, constituirá isto uma aplicação da condenação que a si próprio ele inflige, como consequência de seus transviamentos. O julgamento de Deus é, finalmente, a luta sem resultado, enquanto o espírito não forma o firme propósito de renunciar ao mal e de entrar no caminho do bem,
porque do momento em que ele, culpado e criminoso, não pode avançar para Deus, é retido sob a influência atrativa dos fluidos magnéticos que assimila entre os espíritos inferiores, nas esferas de expiação, e tem que renovar suas provas até que lhe tragam o progresso que o libertará das reencarnações naquelas esferas. O poder que Jesus tem de julgar não é o de julgar condenando. Ele espera, porque é o homem que se condena a si mesmo por seus atos. O julgamento é o resultado das obras humanas, a consequência inevitável que elas acarretam. Jesus somente aplica a lei. O espírito culpado é que livremente se julga a si próprio e se condena. O poder de julgar de Jesus não é, pois, como o dos homens na terra, e ele bem o disse no canto 8º. Segundo a carne, vós julgais. Eu, porém, a ninguém julgo. A punição dos espíritos culpados não é consequência de um julgamento seguido de condenação, mas unicamente um meio paternal de os fazer voltar ao caminho do bem, de os salvar, forçando-os a ver a luz diante da qual fecham os olhos, e assim prepará-los e dispô-los a entrar em expiação, a fim de que se julguem e se condenem por si mesmos. O único meio de honrar ao Pai é seguir-lhe a lei, que é a moral ensinada por Jesus. Não honra a Jesus quem despreza os seus mandamentos, que são os mandamentos de Deus. Quem não lhe segue a moral, tipo da pureza e perfeição do Espírito. Aquele, portanto, que não honra ao Filho, porque não pratica a moral que ele personifica, não honra ao Pai, porque essa moral é a doutrina do Pai, que o enviou ao mundo. Sim, em verdade vos digo, que quem ouve aqui minha palavra e crê naquele que ao mundo me enviou, a vida eterna esse a tem, e jamais na pena incorre de se ver condenado, mas da morte para a vida passou. Isto dizendo, Jesus declara que aquele que ouve a sua palavra e crê em Deus, isto é, que caminha no mundo seguindo-lhe os passos, entra numa nova fase de progresso e de provas que o fazem avançar para a perfeição, que é a vida eterna. Assim, não será condenado, quer dizer, não entrará em expiação. Passará da morte à vida, isto é, não revestirá mais um corpo de carne neste ou noutros planetas inferiores, corpo que é para o espírito um verdadeiro sepulcro. Passará da morte à vida, isto é, será sempre espírito, sem ficar jamais sujeito à contingência das reencarnações expiatórias para sua depuração moral. Chega a hora, e ela é vinda já, em que hão de os mortos ouvir a voz do Filho, e os que a ouvirem viverão. A oração incidente sobre a hora, e ela é vinda já, alude aos profetas, aos missionários, aos espíritos em missão, ou enviados, e aos justos, que haviam encarnado antes da missão terrestre de Jesus, e que então já viviam, no sentido de que eram já bastante depurados para estarem livres das provas materiais deste planeta, e não terem necessidade, depois do grau de depuração que haviam atingido, de tomar um corpo de carne, tal qual o nosso. Eles viviam porque tinham ouvido a voz do Filho de Deus. Assim, por estas palavras, Jesus faz alusão à sua posição de espírito protetor e governador do nosso planeta, encarregado do desenvolvimento e progresso da humanidade. Os mortos, quer dizer, os encarnados, que ouvirem a voz do Filho de Deus, viverão. Jesus prediz assim e promete àqueles que, depois de sua missão terrestre,
tiverem caminhado até hoje sobre seus passos, como fizeram os profetas, os espíritos em missão, os justos que precederam a sua vinda e aqueles que desse modo caminharem para o futuro, a isenção das provas materiais no nosso planeta e do corpo de carne, tal como o que ainda hoje revestimos. O poder dado a Jesus de julgar os homens prova ainda a sua dependência do Pai. Ele, porém, a ninguém condena, como já vimos. São os nossos próprios atos que nos condenam. Logo, o poder de julgar que Jesus tem não é mais do que a faculdade de aplicar inevitavelmente as leis naturais e eternas para o progresso do espírito, se o próprio espírito procura melhorar-se, ou para a estagnação se persevera em suas faltas. Leis essas a que todos estamos sujeitos e a que não podemos fugir, porque os nossos próprios atos lhes atraem a ação. Destas coisas não vos maravilheis, que chega o tempo em que todos que estão em seus sepulcros ouvirão, já se erguendo, a voz do Filho. E aqueles que tiverem praticado as boas obras sairão dos túmulos para a ressurreição da vida. E os outros que só males fizeram, condenados serão por sua vez. Desta forma, Jesus declara que todos os espíritos encarnados na terra hão de ouvir-lhe a voz, isto é, hão de praticar a moral por ele ensinada, porque o Evangelho será espalhado por todo o mundo. Os sepulcros são os corpos de carne dos espíritos, prisão onde se revolvem, lutam e trabalham, como criminoso no cárcere a expiar seus crimes. Os corpos são os sepulcros dos espíritos. Somente ressurgirão para a vida, isto é, ficarão livres das reencarnações se tiverem praticado boas obras. Se, ao contrário, só males fizeram, voltarão a encarnar. Serão condenados até que abram os seios d'alma ao bem, à virtude e ao amor sem limites. Em seu pensamento, debaixo da letra, Jesus faz alusão aos frutos que daria a sua missão terrestre, já por meio de seus apóstolos, que a completariam, levando sua voz a todas as gentes, já, sobretudo, mediante o cumprimento de suas promessas pelo Espírito da Verdade nos tempos de sua segunda vinda à Terra para o juízo final. Jesus julga segundo ouve, isto é, aplica a lei imutável do progresso ou da estagnação conforme aos pensamentos e aos atos dos encarnados. E seu julgamento é justo, porque ele não faz a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou, ficando sempre fiel à inspiração que recebe diretamente de Deus, não fazendo senão a vontade do Pai. Quer dizer, executando suas leis universais, imutáveis e eternas. Como órgão direto de Deus, Jesus era a sua voz, o seu representante na terra. Os judeus não somente não acreditavam em sua missão, mas ainda, repelindo-lhe a moral, os ensinamentos, os exemplos, repeliam a palavra de Deus. Esta não permanecia neles. Por isso, acrescentou o Divino Mestre: E nem vós outros dele guardastes a palavra santa, porque não credes no seu enviado. Depois, Jesus provoca os judeus a que interpretem as palavras de Moisés e dos profetas. Pelas Escrituras, vê-se que ele era o Messias prometido aos hebreus, mas os judeus não quiseram chegar-se-lhe. Não o aceitaram como tal, porque ele não recebera dos homens a sua glória, isto é, não vinha como libertador material. Crer em Moisés e crer em seus escritos era, portanto, acreditar na missão de Jesus e seguir fielmente e com pureza d'alma a lei que ele dera, estendendo-a a todos os homens, judeus e gentios.
Mas não foi somente Moisés quem falou da vinda do Messias, e por isso Jesus manda que examinem as Escrituras, porque onde os judeus julgavam achar a vida eterna, aí davam elas testemunho do Messias de Deus. Entretanto, não creram em Jesus, porque não creram primeiramente em Moisés, visto que crer é seguir os mandamentos divinos, e não somente na pessoa de Moisés, sem praticar a lei do amor, que Jesus veio confirmar pelo exemplo do martírio e do perdão para seus algozes.